Finalmente, o Bradesco começa a dar claros sinais de melhora. Existem sim alguns pontos negativos no balanço, é claro que existem. Eu quero destacar para vocês os principais, o que o banco ainda precisa melhorar e quando ele vai conseguir melhorar. Mas, de uma forma geral, o banco surpreendeu o mercado entregando um lucro líquido acima das estimativas, com uma boa recuperação de ROI que vai acontecer gradativamente. Muitos pontos precisam ser destacados nesse resultado que vão evidenciar o caminho que o Bradesco vem tomando em 2024. Muito além da análise do resultado, nós vamos fazer o valuation com base aqui na nossa planilha do clube de membros e também vamos ver qual é o preço-alvo que o mercado tem apontado para as ações do banco. Então temos sim 4 analistas cobrindo a ação com recomendação de compra. Seria esse o momento ideal de montar a posição olhando não só para a recuperação no valor do Bradesco, mas também para um dividendo que pode acabar crescendo muito nos próximos 3 anos. Lembrando que nada, absolutamente nada nesse canal se trata de recomendação de vendas ou compra de ações. Eu quero trazer informação relevante para você ganhar autonomia, entendendo o modelo de negócios do ativo, entendendo por que se tornar sócio de determinada ação acaba sendo um bom negócio a longo prazo. Se eu te ajudar de alguma forma, peço que você deixe aqui um comentário para a gente ganhar visibilidade, compartilhe essa análise com um amigo seu e também deixe aqui a sua inscrição para ajudar o nosso canal a crescer. Antes de mais nada, um rápido resumo da situação atual do Bradesco, um banco que sempre teve um patamar de qualidade acima da média, porém errou a mão na sua originação de crédito nos últimos 2 anos. Tudo isso se refletiu numa forte perda da sua rentabilidade. Então o banco teve que realizar muitas provisões e também perdeu muita margem financeira. Tudo isso fez com que o ROI do Bradesco saísse de 16% para o patamar de apenas 8%. É óbvio que se uma ação começa a evidenciar perda de rentabilidade, os lucros vão caindo, o mercado vai penalizar o ativo, e é por isso que a gente tem hoje o Bradesco sendo negociado por um PVP de 0,79, um desconto de 21% no seu patrimônio líquido. Agora, olhando para os resultados, existem sinais de recuperação aqui? Eu quero começar aqui pelos indicadores de inadimplência. Vocês sabem que uma das principais críticas do mercado é que o Bradesco foi negligente com a originação de crédito, e isso se traduziu numa perda de qualidade da sua carteira de crédito. A gente viu o banco realizando um bom trabalho, uma vez que os indicadores de inadimplência vêm retraindo trimestre a trimestre. Olhando aqui o gráfico, a gente percebe claramente que a pior fase do ciclo foi setembro de 2023, mas de lá para cá o banco vem evidenciando ganho de qualidade, com a queda contínua aqui dos indicadores de inadimplência acima de 90 dias. Tudo isso aqui, pessoal, tem permitido que o banco reduza a sua provisão para devedores duvidosos. Então, agora que o banco está realizando um controle melhor da concessão de crédito, que vem se traduzindo numa redução dos seus indicadores de inadimplência, ele pode também agora reduzir a sua PDD. Então, a provisão para devedores duvidosos vem reduzindo bastante, pessoal. Vejam que no quarto trimestre de 2023, ele provisionou 10,5 bilhões para sua PDD expandida e agora retraiu para 7,8 bilhões. Ainda é um valor relevante, mas aos poucos, conforme a inadimplência for retraindo, a tendência é que essa PDD também retrairá. Pessoal, outro ponto de atenção muito importante. Então vejam que com esse forte controle na concessão de crédito ao longo do ano de 2023, provocou o encolhimento da carteira de crédito do banco. Vejam como a carteira de crédito foi encolhendo trimestre a trimestre ao longo do ano de 2023. Então, uma das grandes críticas do mercado era essa, enquanto havia retração da carteira de crédito do Bradesco, nós tínhamos ali o Banco do Brasil e o Banco Itaú aumentando a sua carteira de crédito. Então, dos termômetros, um dos pontos de transição seria o crescimento dessa carteira de crédito que começou a acontecer agora no início do ano de 2024. É claro que ainda é um crescimento tímido de apenas 1,4% na comparação trimestral e um crescimento de 1,2% na comparação anual. Porém, isso aqui acaba sendo um sinal de que a inflexão da curva da carteira aconteceu justamente em dezembro de 2023. Então agora seria o ponto de inflexão, o ponto no qual o Bradesco deixa de encolher a carteira e começa a crescer novamente. E aqui no crescimento da carteira de crédito, quero destacar 2 pontos importantes para vocês. O primeiro deles é que uma das linhas de crédito que mais cresceram foi justamente o crédito rural. Então o crédito concedido ao agronegócio, ele acaba tendo uma segurança maior por possuir garantia firme. Outro ponto interessante é que o crédito consignado também cresceu bastante na comparação anualizada. E aqui tem um detalhe muito interessante. Percebam vocês que o Bradesco detém 16,5% do consignado INSS. E no consignado geral, o banco diz que grande parte do crescimento
é originado por operações realizadas nos canais digitais, cujo saldo da carteira evoluiu 38% em 12 meses. Então vejam que o banco está começando de fato a abrir caminho rumo à digitalização, né? Então isso aqui é muito importante, o banco conseguir originar crédito diretamente no aplicativo, principalmente considerando o fato do crédito consignado ser um crédito relativamente mais seguro. As despesas operacionais do banco fecharam na ordem de 13,4 bilhões, o que apresenta uma retração de 10,5% na comparação com o trimestre passado e um aumento de 4,4% na comparação anualizada. O banco tem buscado reduzir o seu número de agências físicas e também aumentando o seu número de pontos de Bradesco Expresso e também migrando boa parte das suas operações para as plataformas digitais, né? Então esse processo de digitalização vai reduzir os custos e as despesas do banco, é claro que isso a médio e longo prazo. As receitas de prestação de serviços ficaram praticamente estáveis, com uma retração de 1,8% na comparação trimestral e um aumento de 1,3% na comparação anualizada. Aqui nós temos o segmento de seguros, previdência e capitalização mais uma vez agindo como um colchão financeiro para o resultado do banco. Cabe destacar que só esse segmento gerou um lucro líquido de 2 bilhões de reais, com um ROI de quase 20%, que o Bradesco detém hoje a segunda maior operação de seguros na América Latina. Então aqui falando de maneira irônica, você compra a seguradora e leva toda a estrutura bancária de brinde. Apesar de ter apresentado um resultado forte ainda no setor de seguros, houve retração de 15,8% na comparação com o trimestre passado, mais um aumento de 9% na comparação anualizada, né, com o primeiro TRI de 2023. Agora vamos falar do principal ponto negativo do resultado, que é a forte retração da margem financeira do banco, que retraiu 6,1% na comparação trimestral e retraiu 9% na comparação anualizada. Relativo à margem financeira, o próprio banco destaca que a margem financeira contraiu no primeiro trimestre de 2024, refletindo principalmente a redução da margem com clientes, que segue pressionada pelo mix de crédito com spread menor. Então aqui o banco sacrifica um pouco de spread para ganhar um pouco mais de segurança para sua carteira, que é mais importante no momento atual. E também pelo menor volume de operações com micro, pequenas e médias empresas, né? Então vejam que o próprio banco destaca que a melhora da margem só acontecerá no segundo semestre do ano, né? Então tem que ter paciência, porque a reestruturação é um processo lento e gradativo, mas cabe destacar que quando a gente olha principalmente para o processo de digitalização do banco, a gente vê uma grande evolução, uma vez que os créditos liberados para a pessoa física por meio dos aplicativos cresceram 48% na comparação trimestral. Então, do final do ano passado para o primeiro trimestre de 2024, houve um crescimento de 48% na concessão de crédito pelas plataformas digitais. Isso vai ajudar o banco a reduzir o custo de servir. Por fim, nós tivemos o banco entregando um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais, um crescimento de 46% na comparação com o trimestre passado e uma recuperação de ROI, que agora chega na casa dos 10,2%. Então, tanto o lucro líquido quanto o ROI ficaram acima da expectativa do mercado, né? O mercado apontava um lucro líquido na ordem de 3,9 bi e o banco entregou 4,2 bi. Porém, o grande ponto-chave aqui é a recuperação da rentabilidade, que vai acontecendo aos poucos e gradativamente. O que eu estou vendo aqui nesse resultado que muita gente não está falando? Marcelo Noronha está apenas a um trimestre completo à frente do banco, né? Então o primeiro trimestre de 2024 foi o trimestre no qual ele começou desde o início até o final do trimestre e já está entregando um resultado interessante. Quando a gente olha para os números aqui relativos à plataforma digital, o banco começou a ganhar tração, tá? Um aumento de 34% nas transações financeiras na comparação trimestral. Então aquela promessa de que o banco focaria em digitalizar suas operações, de fato está sendo cumprida. Estamos falando apenas do primeiro trimestre e já um crescimento de 34% nas transações financeiras. Então percebam como isso aqui vai ser um gatilho para o ganho de eficiência por parte do banco. Então a promessa da reestruturação é a recuperação da rentabilidade de forma sustentável, com maior agilidade, eficiência e uso de tecnologia. O primeiro passo está sendo implementado e a gente está vendo o reflexo disso já no primeiro trimestre de 2024. É claro que ainda existe muito caminho pela frente. Qual que é o principal ponto agora que tem desagradado o mercado e que precisa ser recuperado ao longo do ano? É justamente a margem financeira, que vem caindo de forma severa tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Mas o que o Marcelo tem para falar a respeito da margem financeira? Bom, com o crescimento do crédito, segundo o Marcelo Noronha, virá a melhora da margem financeira total, estimada pelo Bradesco em um intervalo entre 3% e 7%,
neste ano de 2024, o que no primeiro trimestre caiu 9% na comparação ano a ano. Então, a forte retração aqui. Então, segundo o Marcelo Noronha, é o que eles estão devendo, ele admitiu. E destacou que quando o banco voltar a subir o crédito, ele traz margem. Então, realmente, quando a gente olha aqui para a carteira de crédito do banco, nós percebemos que essa carteira encolheu bastante no ano de 2023, porém o ponto de inflexão foi em dezembro do ano passado e agora ela começa a apresentar crescimento. E mais uma vez, eu reitero, o processo aqui é lento e gradativo e conforme a carteira for crescendo, aos poucos o banco vai também recuperando a sua margem financeira. Então, quando você compra hoje o Bradesco, você não está comprando o melhor banco do mercado financeiro, né? Se você quer um melhor banco, você vai ter que comprar o Banco Itaú, que está bem precificado pelo mercado, ainda está descontado pelos resultados que vem entregando, porém, se o Bradesco realizar uma boa reestruturação, o potencial de upside aqui é muito maior. Por quê, galera? Porque historicamente o Bradesco foi negociado por 1,5 vezes o seu preço sobre o valor patrimonial devido a qualidade embutida na marca, né? O crescimento consistente dos lucros, um ROI elevado. É claro que agora o ROI retraiu bastante e é por isso que agora o mercado está pagando apenas um PVP de 0,79, um desconto de 21% frente ao seu patrimônio líquido. Porém, conforme o banco for reestruturando o seu modelo de negócios, né, migrando parte das suas operações para o digital, ganhando maiores margens e melhorando também a sua rentabilidade, a tendência é que ele pode apresentar uma forte valorização e também um crescimento nos proventos. Vejam que utilizando aqui a nossa planilha de valuation do canal, trabalhando com lucro por ação reportado pelo banco nos últimos 12 meses e o seu valor patrimonial por ação, trabalhando também com os múltiplos históricos, ou seja, um PL de 10 vezes e um PVP de 1,5 vezes. Então, o preço justo do Bradesco, de acordo com a lucratividade atual, seria algo na casa dos R$ 17,45, o que nos dá uma margem de segurança de 40% para aportes. Então, mesmo com esse processo de reestruturação, o banco ainda estaria muito descontado no patamar de preço atual. É claro que muita coisa aqui precisa melhorar, tanto o crescimento do ROI como também da margem líquida, mas estamos falando de um banco que já passou por vários cenários de estresse e conseguiu apresentar esse patamar de crescimento da sua lucratividade. Pegando agora a visão do mercado para as ações do Banco Bradesco, nós temos 12 analistas cobrindo esse ativo, apenas 4 deles recomendam compra nas ações do Banco Bradesco, um preço-alvo médio na casa de R$ 16,35, não está muito distante do que a nossa planilha apontou. Vejam vocês que quando você compra o Banco Bradesco hoje, você está comprando um banco um pouco mais arriscado. Então, é um banco que está passando por um momento de reestruturação, é algo que pode ser um pouco mais demorado, a rentabilidade está penalizada, então você não está comprando aqui o Banco Itaú, está comprando o Banco Bradesco. É um banco que não está tão bom, mas que tem muito mais espaço para melhorar, né? Existe aqui um prêmio de risco de 21% de desconto no patrimônio líquido do ativo. Então, pega o PVP histórico, veja como o banco está sendo massacrado pelo mercado. E caso a reestruturação dê certo, ela aconteça, o banco ganhe eficiência e consiga recuperar a rentabilidade, o investidor aqui pode ganhar nas duas pontas, tanto na valorização das ações, que podem chegar no patamar de 17, 18, 19, 20, a depender do lucro do banco, como também no dividend yield. Então, carregando a ação, você começa a ser bem remunerado pelo banco conforme ele for crescendo seus lucros no médio e longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu te ajudei, eu peço mais uma vez, deixe sua inscrição, compartilhe esse vídeo em outras plataformas e é importantíssimo que você também deixe um comentário, você me ajuda demais. E até o próximo vídeo.